Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Ceará. Bom, o Ceará atualmente é o estado que tem a maior qualidade de vida entre os estados do Nordeste e da região Norte. E isso se deve ao alto desenvolvimento que eles tiveram nos últimos anos. Apesar de ser um estado que já enfrentou muitas secas e muitas questões adversas climáticas, conseguiram dar a volta por cima e hoje estão no alto desenvolvimento econômico. Antes da chegada dos portugueses naquela região onde é conhecido hoje como o estado do Ceará, viviam povos indígenas, tribos hostis, que tinham representações artísticas e culturais bem interessantes. Existem estudos feitos atualmente que estão estudando artes rupestres feitas naquela região ali, no estado do Ceará, que indicam que foram feitas por volta de há mais de 2.000 anos atrás, na cidade de Sobral. E essas representações indicam que existia um povo com uma cultura bastante rica, que representavam os seus feitos do dia a dia, suas caçadas, as suas crenças nas paredes, e era um povo que estava se desenvolvendo artisticamente naquela região ali. Acredita-se que por volta do ano 1000 existiam naquela região tribos de índios tapuias que foram expulsos pelos índios tupis que vieram da Amazônia. E dentre essas tribos tupis que expulsaram os tapuias, existiam as tribos dos cariris, dos tabajaras. Essas tribos eram indígenas bem hostis. Isso é relatado em relatos de europeus que chegaram aqui logo depois, que não foram bem recebidos. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado que dividia as posses dos territórios americanos entre Portugal e Espanha. Só que o que muitos acham é que o território do Ceará ele foi povoado primeiramente pelos europeus portugueses, após os indígenas, claro. Só que a verdade é que foi um espanhol que navegou e pisou primeiro no estado do Ceará. Em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Pinzón se torna o primeiro europeu a navegar a costa do Ceará. Bom, e esse foi um breve resumo do que a gente conhece do estado do Ceará antes da colonização portuguesa, que viviam povos indígenas ali com uma rica cultura, né? Que a gente pode ver nas pinturas rupestres que estão gravadas lá nas pedras. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Na segunda parte da socialização do nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a cultura, as curiosidades, transformações e desafios do estado do Ceará, né? Destacando ali aspectos que tornam o estado único no nosso Brasil. Um exemplo é a riqueza das festas juninas, onde as quadrilhas juninas elas ganham vida, né, com as danças, as músicas e os cenários que remetem à vida no campo, né? O festival de quadrilhas ali de Maracanaú, por exemplo, ele atrai turistas de todo o país, reafirmando o valor ali cultural dessas celebrações. Outro traço marcante do estado do Ceará é o humor cearense, que projetou grandes nomes ali como Chico Anísio, como Renato Aragão, o Tom Cavalcante. Essa identidade humorística ela é um reflexo da forma criativa que o Estado teve que lidar ali com as adversidades, né? E isso é presente em espaços culturais, como o Beira-Mar Grill, fica lá em Fortaleza, onde os humoristas eles se apresentam regularmente. Além da cultura, o Ceará ele tem umas curiosidades históricas e naturais. O estado, por exemplo, ele foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão em 1884 e fez ele ganhar o título de Terra da Luz, né? Quando o Ceará aboliu a escravidão, ainda era uma província do Império. Como todo mundo sabe, o Brasil ele era governado ali sob o regime da monarquia. Então ele era dividido em províncias e que só tornaram-se estados após a proclamação da República ali em 1889. Então a abolição da escravidão no Ceará foi um marco realizado pela província que fez ele se destacar como o pioneiro no país.
No campo natural, o Ceará ele possui o Geoparque do Araripe, né, conhecido pela Unesco, famoso por sua biodiversidade fossilizada e é muito importante para o turismo e a pesquisa científica. Na educação, o Estado ele se destaca por programas como o PAC, que melhoraram os índices de alfabetização e desempenho escolar, além da expansão das escolas em tempo integral, transformando a vida de milhares de jovens ali. A beleza natural do Ceará também é um ponto de destaque, porque ela possui praias que estão entre as mais belas do mundo, considerado pelos turistas. O sertão, as paisagens e as trilhas históricas, né? Que atrai muitos aventureiros e ecoturistas. Mas apesar de toda essa riqueza, o Ceará ele enfrenta alguns desafios, como todo estado brasileiro tem seus desafios. A seca no semiárido ela exige políticas públicas responsáveis, né, para garantir o abastecimento de água potável e o desenvolvimento sustentável. Outro problema que o Ceará enfrenta é a segurança pública, né, com índice de violência muito alto que exige um esforço contínuo da segurança pública, aumentando a demanda de policiamento ostensivo no setor de inteligência. Então, em resumo, de tudo que eu disse, o Ceará ele é um estado de contraste, porque ele equilibra uma cultura rica, né, com belezas naturais, deslumbrantes, e os avanços importantes, com desafios que exigem atenção não só do governo local, mas do governo federal. É isso.